Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do canal Notícia do Fogão. Botafogo passou o trator, passou o porrete, passou o que quer que seja no Palmeiras. Amassamos o porquinho, fizemos bacon, pipoquinha com bacon deliciosa. Hoje aí é o prato do dia. Botafogo que agora é líder do campeonato com 3 pontos de diferença para o Palmeiras. Temos agora o único time que depende só de si, somos nós. E vamos com moral mais alto, elevado, para cima do Galo, na final da Libertadores. Vamos aqui reagir a alguns vídeos, como ESPN, temos TNT, temos vários programas. E aqui vamos reagir com vocês a cada um deles. Tem muito conteúdo ainda, não tem como colocar todos aqui num vídeo. Então, vou colocar alguns aqui nesse vídeo, outros no próximo e por aí vai. Teremos muitos vídeos hoje para vocês. Um aviso, amanhã à noite, não vou dizer o horário, teremos uma live para sortear um par de ingressos, 2 ingressos, um de criança, abaixo de 12 anos, e um de adulto, para a pista do Newton Fan Fest. Oferecimento do amigo nosso do canal, que vai doar os ingressos pra gente, e vamos fazer o sorteio amanhã à noite aqui no canal. Não vou dizer a hora, para saber, ativa aqui o sininho, as notificações, que você vai receber o aviso quando a live começar. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, seja membro, com planos de 3, 5 reais por mês, valores simbólicos que cabem em todos os bolsos. Você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para vocês. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, que vitória surreal do Botafogo, viu? Para quem achava que o time ia sentir a pressão, ia entregar de vez o campeonato para o Palmeiras, o Botafogo reassume a liderança numa vitória muito simbólica, porque se no ano passado, naquele 2023 traumático, foi jogando no Rio contra o Palmeiras, que o Botafogo abriu 3-0 e deixou virar para um 4-3, que abriu caminho para o título do Palmeiras, agora é uma vitória que devolve a liderança para o Botafogo em São Paulo, na casa do Palmeiras, e muito convincente, porque o Botafogo foi preciso. E são poucos os times que vão ao Allianz e fazem o que o Botafogo fez com o Palmeiras. É muito difícil, ainda mais vindo dos 3 jogos sem ganhar que o Botafogo vinha, com todos os fantasmas querendo voltar à tona, com 2023 sendo citado o tempo todo. E eles foram lá e passaram o recado. Olha o meu sorriso, olha a minha alegria dessa vitória e dessa vingança, porque quanta gente ficou me perturbando, foi das minhas redes sociais para encher o saco, botar saquinho de pipoca. O negócio é o seguinte, vou pegar todas essas pipocas, amanhã tem um churrasco lá em casa. Toda quarta-feira costuma ter o nosso Picanhas Night, mas amanhã é especial, porque a picanha vai ser suína, maravilhosa, vai ser delicioso. E olha, você aí, você que achava que o Botafogo não ia ser aqui, gente, como é que você podia acreditar que o Palmeiras, que não ganhou nenhum time grande esse ano, ia fazer a sua primeira vitória no time que ganhou ele já 2 vezes e tinha empatado e tirou ele das eliminatórias? Me explica isso, me explica você, o especialista do futebol, me explica você aí, tá? Fala, meu irmão, é o seguinte, é fogão, entenda, aceita, só vocês estão em 2023, Botafogo está em 2024 desde janeiro, tá bom? É isso aí, minha gente, beijo no coração, alvinegro. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Botafogo atropelou, o Botafogo amassou o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O jogo começou e logo de cara o Palmeiras quase fez 1-0 com o Gomes. Eu falei, opa, o Palmeiras vai sufocar aí o jogo inteiro, mas parou por aí. Depois só deu o Botafogo, jogando com facilidade, com tranquilidade, tocando bola, indo para cima. E o Botafogo fez 1, 2, 3, fácil. A quantidade de passes que o Palmeiras errava hoje é uma coisa até que chamava atenção. Passes de 1 metro, 1,5 metro. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ninguém jogando absolutamente nada. Em compensação, o Botafogo jogou muito. Futebol muito louco. O Botafogo não ganhou do Vitória, do Cuiabá e do Criciúma, que brigam contra o rebaixamento jogando em casa, e amassou o Palmeiras. Tá decidido tudo? Não. Mas ficou bom o Botafogo. Olá, pessoal.
Que atropelada que o Botafogo deu no Palmeiras, hein? 3-1, poderia ter sido 4, 5 tranquilamente. E olha que 90% da imprensa, inclusive eu, não acreditava que o Botafogo pudesse vir no Allianz Parque e vencer as partidas. Não pela parte técnica, nem a parte tática, porque o Botafogo é um time melhor que o Palmeiras, tem um elenco melhor esse ano. E o Arthur Jorge é um ótimo treinador, mas pelo lado emocional, pelo lado mental, pelo foco. O Botafogo aparentava estar sofrendo essa pressão. E o Palmeiras, ao contrário, jogava mal e vencia, e o Botafogo não conseguia vencer o Cuiabá em casa, não conseguiu vencer o Vitória em casa, e tudo indicava que o Palmeiras, pelo menos um empate hoje, garantiria e iria tranquilo para a reta final, faltando 2 jogos. Mas não, o Botafogo veio aqui e atropelou o Palmeiras, principalmente no lado psicológico e mental, que foi isso que atrapalhou o Palmeiras nesse jogo, e tá na reta aí para ser campeão brasileiro. Faltam 2 jogos só. E no sábado tem a final com o Atlético do campeonato da Copa Libertadores da América. Eu tô com essa camisa linda, ó, final dos anos 90, número 7, e eu ganhei do Valdir Bigode, que eu me lembro que eu pedi essa camisa para ele num jogo que eu fui comentar do Botafogo. E eu vou mostrar uma outra para vocês. Ó, essa aqui é mais antiga, hein? É lá dos anos 80, número 4 do Botafogo branca, em homenagem ao Botafogo, a essa vitória, essa camisa dos anos final dos anos 90 e essa dos anos 80. Parabéns, Botafogo. Podem falar, podem fazer o que quiserem, mas, meu irmão, é tempo de Botafogo. Que vitória, meu irmão. Vitória de campeão. Vai ser campeão? Porra, não sei. Até porque hoje foi uma final antecipada, mas que não era final. O campeonato ainda está aberto muito por conta do critério de desempate, que se terminar empatado em número de pontos, o Palmeiras tem vantagem. Mas tem o Inter também, um confronto diretaço contra o Internacional. Mas, cara, assim, eu quero dizer o seguinte, o Botafogo pode perder o Campeonato Brasileiro, perder a Libertadores, mas hoje é o melhor time do Brasil. É o melhor futebol do Brasil. Uma vitória absurda em cima do Palmeiras, na casa dos caras, porra, com aquela pressão toda dos resultados ruins, com um jogo brabo no próximo sábado para fazer, e o Botafogo consegue essa vitória absurda. É tempo de Botafogo, pô. É tempo de Botafogo, atura ou surta. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro de novo. Repito, já é o campeão? Não, tem muita coisa pela frente. Se o Palmeiras tivesse vencido, talvez o campeonato tivesse acabado por conta do critério, como eu falei. Mas como ainda tem uma estradinha e o Internacional que está embaladaço também, o campeonato ainda está aberto, mas é tempo de Botafogo, é o melhor time do Brasil no momento. Que loucura, né? Todo mundo dizendo que o Botafogo ia pipocar, ia perder pro Palmeiras em casa, que esse título já era. O time vai lá e mete um 3-0, tem um gol no finalzinho, contestável. E aí eu vejo que na primeira entrevista de um jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes, o capitão do time, ele vai reclamar da arbitragem. Um time que teve a torcida, em determinado momento, quando o Estevão saiu do jogo, vaiou o técnico, né, a organizada. Aí a torcida normal vaiou a organizada, que ameaçou agredir a torcida. E algumas conclusões eu acho que são importantes, né? O futebol, ele nos reserva o tempo inteiro surpresas. E que bom que a gente tem um campeonato brasileiro tão disputado como esse que a gente está vendo. A segunda é que restam para o Botafogo apenas 2 partidas, assim como para todos os outros times, né, que disputam essa reta final do campeonato. E o Botafogo, se fizer 4 pontos, ou seja, uma vitória e um empate, já garante o título, que assim fica 3 pontos na frente do Palmeiras. Então, que soberba, né? Muitas vezes a soberba, ela, de parte das pessoas, e de achar que alguma coisa já estava definida, nada está definido. Esse time do Botafogo mostra que é um time guerreiro e que no momento decisivo, pelo menos até aqui, conseguiu a vitória mais importante do campeonato e tem uma decisão vindo aí logo na sequência da Libertadores. Semana mais importante do Botafogo. Eu gostaria muito de parabenizar esse time pelo feito hoje diante do Palmeiras. Parabéns, Botafogo. O Botafogo joga fora de casa contra o Internacional e depois encerra sua participação em casa contra o São Paulo. Já o time do Palmeiras joga fora contra o Cruzeiro e depois tem a sua última partida contra o Fluminense. Olha, essa vitória no Allianz Parque foi maiúscula para o time do Botafogo. É claro que o Abel Ferreira vai reclamar do escanteio que gerou o primeiro gol do time carioca. E também da expulsão do Marcos Rocha, que acabou abrindo caminho para a vitória. 3-1. O Botafogo vinha pressionado, até por conta dos últimos resultados, pela ultrapassagem do Palmeiras, e agora a liderança foi reassumida e tem a Libertadores.
a final no próximo sábado. Tudo indica que o Botafogo seja favorito para ganhar as duas competições. Cara, vou ser bem honesto aqui, e quem não me conhece, né, fora da internet, não precisa acreditar. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa muito de zoar, ainda mais no pós-jogo. Zoar o time que perdeu, porque eu sei que é um inferno, a cabeça tá a mil. Mas ao mesmo tempo, cara, essa semana eu vi assim, absolutamente todo mundo, imprensa, outras torcidas e não só do Palmeiras, falando como se o jogo hoje fosse muito certo que a gente ia entregar a paçoca. Só que uma coisa que eu disse em outros vídeos é, todos os times que não perderam pro Botafogo, deixa claro que o Botafogo não perde no Brasileirão há muito tempo, colocaram os 10 jogadores dentro da área e comemoraram o empate. Inclusive o Atlético Mineiro comemorou o empate contra o Botafogo. Então assim, mesmo sendo no Allianz e sabendo da capacidade do Abel, eu não imaginava que ele ia jogar como ele jogou hoje. Ele colocou uma pressão no início do jogo, só que deixou muito espaço pra gente atacar e não tem como jogar assim com o Botafogo. Mas assim, como eu disse, aí teve torcedor do Palmeiras que ficou chateado. Ganhou o time que apresenta o melhor futebol. Quando fosse no fogo cruzado como foi hoje, ia dar no que deu. Então eu assim, como torcedor, às vezes pessimista, eu não conseguia ver o Palmeiras como favorito, não conseguia. Que tudo que aconteceu hoje foi pra coroar o elenco, sabe? Pra tirar de vez essa desconfiança e chegar com força contra o Atlético Mineiro. E assim, pros torcedores do Botafogo... Passou, cara, passou. Tá passando. Sim, só tô falando isso por experiência própria, porque até o jogo começar hoje eu tava igual um baiacu. Acompanhado o Botafogo, como o Eugênio falou, percebe que quando um time do outro lado tem mais repertório, se expõe um pouco mais, o jogo fica muito à feição do Botafogo. E naturalmente, o Palmeiras jogando em casa, até empolgado pela vantagem por ter tomado a liderança, sairia mais e o Botafogo teria mais espaço. Então faltou... Jamais o Palmeiras ia jogar do mesmo jeito que jogaram Vitória no Newton Santos, Cuiabá no Newton Santos, Cristo não ia jogar assim. E o ponto é, contra esses todo times, retrancado. Por mais que o Botafogo tenha pecado em efetividade, o Botafogo teve muito volume. E aí é a situação... Porque acho que o que atrapalhou nessa caminhada do Botafogo, a avaliação sobre o time, foi aquele jogo contra o Criciúma, que de fato lembrou um pouco o roteiro do jogo contra o Coritiba no ano passado. Lembra contra o Coritiba que o Botafogo nos acréscimos faz o gol com o Tiquinho e logo depois toma um empate? Sim, sim. Então, e aquele jogo ali... O Coritiba já praticamente, ou rebaixado. Rebaixado, e ali foi um jogo em que o Botafogo ainda brigava pelo título, já tinha perdido a liderança e realmente o emocional desabou. E aconteceu isso com o Criciúma, também gol do Tiquinho e sofreu um empate logo depois. O ponto é, o Criciúma, no campeonato, tem brigado por todos os pontos, foi assim contra o Fluminense ontem, é um time que entrou na zona de rebaixamento recentemente, então vinha fazendo uma campanha sólida de dificultar todos os jogos. O Botafogo, nesse jogo, teve mais de 25 finalizações e teve mais de 25 finalizações contra o Vitória, contra o Cuiabá, contra o Galo. Tem que ver quantas perigosas, chance real de gol. Mas ainda finalização... Mas ainda assim, Abel... Contra o Vitória, muito pouco, só choveirinho. Não, sim, mas ainda assim, com volume, com protagonismo, mantendo a ideia, tudo bem que... E a tensão vai muito mais do ambiente, o torcedor fica ali, poxa, esse é o jogo para ganhar, do que necessariamente de nosso time tá sentindo ano passado, nosso fantasma. E para mim... Eu mantenho a minha opinião, a minha análise de que nos dois últimos tropeços contra o Atlético Mineiro lá em BH, no Independência, e contra o Vitória, o Botafogo saiu meio perturbado, porque saiu brigando com o jogador expulso, garrafa voando, discussão nos dois jogos. Abel, mas tem... Se ele se acertou ontem, não só com o futebol, mas no mental, ótimo. Mas para mim, ótimo. O ponto é... O Botafogo. O ponto para mim é... Não tô falando do ano passado, eu tô falando assim, eles saíram abalados mentalmente dos dois últimos tropeços, minha visão, mas que eu vi. Em jogo de campeonato brasileiro, disputando, valendo o título, liderança, com uma disputa muito acirrada, é natural que exista pressão, que em algum momento oscile. O Palmeiras, por exemplo, a gente vai atrelar o que aconteceu ontem à questão emocional. Nossa, o Marcos Rocha foi expulso, o Palmeiras sentiu. Não são coisas que acontecem no futebol e que não dá para... O contexto do ano passado foi totalmente atípico do Botafogo. E ficar preso àquilo, sempre associando o que acontece, que é
oscilação de time, que é ali um destempero pontual de um jogo, e até contra o Galo, são adversários que vão se enfrentar numa final de Libertadores. Tem todo ali um ambiente sendo preparado. Então, é preciso separar, e por isso não é nada demais se acontecer isso, não é nenhum pecado. A pressão é maior em cima de um time que não é campeão há muito tempo e que ano passado teve um tropeço histórico. Mas o que é uma pressão normal, não é nenhuma vergonha. Que flertou com a... com a amarelada, flertou. A torcida é a mesma, o clube é a mesma, a instituição é a mesma, o ambiente é o mesmo. Não adianta falar. Muitos jogadores são Você compara, por exemplo, Palmeiras perdendo o título agora, não sendo campeão. O Botafogo perdendo, a pressão é a mesma? A repercussão é a mesma para você? Bom, claro que não. Mas que existe pressão nos dois times... Sim, existem todos. Não há dúvida. E com essa pressão, em algum momento, o jogador vai sentir, o jogador vai estar abaixo, vai perder um gol. Isso é coisa que acontece. Vai arrumar briga, vai jogar a garrafa e vai ser expulso. O que eu discordo é condenar o Botafogo eternamente ao que aconteceu no ano passado. E para mim essa página virou no Botafogo há muito tempo, senão o Botafogo não tinha se classificado, não tinha passado do Palmeiras na Libertadores, não tinha feito uma campanha sólida e até mais regular que a do ano passado no Campeonato Brasileiro. O time, e eu entendo o que o prof diz, a torcida é a mesma, é o clube, o mesmo investidor, mas o time mudou completamente, a ideia de jogo é diferente, há um comando estável, desde que chegou o Arthur Jorge. Por isso que reagiu, por exemplo, ontem. Eu acho que a grande diferença... Se agisse como no ano passado, amarelava de novo. Mas para mim que a postura do Textor e principalmente do Arthur Jorge, a postura deles nas entrevistas... Foi uma postura corretíssima, algo que faltou ano passado, o que imagino tenha acontecido, além das entrevistas, também no ambiente interno. E há um aprendizado não baixar a guarda, é de mostrar força. A entrevista que o Arthur Jorge convocou segunda-feira foi para mostrar força, para mostrar estabilidade, para dizer, ó, tô aqui, tô firme, não baixei a guarda. E mas quais foram as intervenções? Eu não vou deixar meus jogadores se abalarem porque tropeçamos 2 ou 3 vezes. Nós estamos vivos e dependemos só da gente. Tá bom, isso foi importante, o técnico chegar lá isso e faltou marcar no terreno. passado. Mas quais foram as várias interpretações pós-coletiva do Arthur Jorge? E sentiu, tá passando o recibo. Não, para mim, a minha interpretação foi o contrário. E eu não estou falando que foi interpretação daqui, mas houve muitas manifestações nesse sentido, até condenando a entrevista. Para que convocar entrevista? Desnecessário. Teve isso? Houve, e muita repercussão, e muito menos do lado. Eu discordo dessa interpretação. Pois é, mas há para mim uma tendência, não estou dizendo que é aqui, mas há uma tendência de ficar nessa história. A gente sabe que no folclore do futebol fica coisas que acontecem com o Botafogo. E o 2023... Isso é o próprio torcedor do Botafogo que fala. Mas o torcedor do Botafogo saiu dessa página. O próprio torcedor do Botafogo, depois do empate contra o Criciúma e contra o Vitória, tentando fechar com o time, passar força, tentando gerar um ambiente Mas não é justamente como uma reação ao medo de que se repita a tal da página? Ela existe, é inevitável. Mas vai passar pela o desenho do cronológico ele era negativo e o Botafogo conseguiu ontem dar uma respirada nisso. Agora é virar a página e pensar no jogo de sábado para depois voltar ao Campeonato Brasileiro. Mas que havia um cenário que se assemelhava ao do ano passado, havia. Porém, havia uma outra questão que a gente apontava que era dentro de campo, que era a dificuldade do Botafogo em encontrar soluções diante de defesas muito fechadas. E eu falava, falta repertório, falta o Botafogo coletivamente encontrar uma solução. E ontem, com 15 minutos, ele encontrou uma solução. Que foi aquele escanteio batido para trás, que parecia jogada ensaiada, mas depois o Gregory falou assim, eu acho que eu errei. A jogada era ensaiada, mas não era a jogada que o Gregory pensava. Foi isso que ele falou. Mas ele achou que era outra, mas deu certo. Acabou funcionando maravilhosamente. E o Gregory, ele se aproveita do quê? Da maneira de marcar da defesa do Palmeiras. Porque se você olhar, ninguém o acompanha. Ele sai do bolinho... Está todo mundo marcando ali na entrada da área, ou dentro da pequena área. Ele sai, ele se desloca para aquela região onde ele recebe o passe. Né? E sai sozinho. Ele chuta sem marcação. Então é um movimento que ele faz se aproveitando de uma defesa do Palmeiras que estava marcando individualmente e pensando só na bola aérea. Quando a bola vem por baixo, o time se
assusta, Mérito e aí do professor Arthur Jorge. mais ainda no segundo passe, né? Que o Alex Telles bate o escanteio pro Almada, né? E o Almada toca de primeira para a área e encontra o Gregory sozinho. Então, eu acho que o Botafogo encontrou ali uma maneira... Porque, assim, escanteio contra Vitória, Atlético Mineiro, Criciúma, Cuiabá... Teve um monte. Teve um monte de escanteio. E eu falava, falta um repertório, falta uma bola parada, falta alguma coisa diferente. E ontem foram 2 gols de escanteio. Então talvez tenha trabalhado. O Palmeiras provou do próprio veneno. Que sim, que o Botafogo sentou. E vamos procurar aqui alguma solução de bola parada, porque está acontecendo muito e talvez a gente precise fazer o gol assim. Fez 2. Tem fez outra um terceiro. Coisa, viu, repito aqui, gente, talvez a gente não esteja valorizando. O lançamento do goleiro John no lance do segundo gol do Botafogo é sensacional. Muita visão do é decisivo para o jogo. Porque não é assim, a compreensão do momento de o Palmeiras que está voltando, de um Palmeiras que não tem o lateral direito e ele acelera na reposição de bola, entende que havia ali um espaço para ser explorado, e havia, porque o Caio Paulista vem correndo, chega atrasado na dividida com o Igor Jesus, porque não tinha ninguém ali, e depois a execução, porque não é fácil, não é assim. Eu posso pensar, né, Bel? Vou mandar a bola lá na ponta esquerda, que não tem lateral direito. Agora, entre pensar e executar no calor do jogo, então, para mim, foi, na vitória do Botafogo, fundamental o lançamento do John para o Igor Jesus, que terminou no gol do Savarino. Eugênio, de novo, o Palmeiras provou do próprio veneno. Vocês lembram como foi Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos na final, como nasceu o pênalti do João Paulo no Hendrick? Era o Hendrick? Era o Hendrick. Era o Hendrick. Foi um lançamento do Everton. O Everton cansa de fazer isso. Lançamento do Everton pro Hendrick no mesmo lado esquerdo, se bobear no mesmo gol do Allianz Parque. Mesmo gol. O João Paulo sai, um outro jogador do Santos mesmo, quem estava na jogada também, o João Paulo faz o pênalti no Hendrick. É uma jogada semelhante. Essa é uma arma do próprio veneno nos escanteios e nesse gol. O Palmeiras já ganhou muito jogo do jeito que perdeu ontem. Agora, bola parada. O legal é o John perceber isso àquela altura do jogo, a expulsão do próprio lateral direito, ele ter toda essa visão que goleiro tem mesmo, porque enxerga o jogo daqui. O Igor Jesus foi muito bem também. Foi. Muito bem quando escorou. Professor fazia muito lançamento assim, professor? Agora, não conseguia. Com o pé eu não fazia nada. Agora fiquei pensando que bom que o Gregory faltou ao ensaio, como diria o nosso Odinei Ribeiro, que aliás nos assiste. O rei do litoral sul, Odinei Ribeiro, um abraço para o amigo. Faltou ao ensaio, né? Faltou ao ensaio. Nisso foi bom ele faltar ao ensaio, porque o resto estava ali. O resto do time. E eu gostei muito que a bola voltou a estar no chão. O Botafogo contra os adversários cafunçudos, ele não conseguia botar a bola no chão. Ele ficava dando chuveirinho. Eu estava com saudade dessa associação entre os jogadores. Cafunçudos. Vai por aí. Eu preciso chamar o intervalo, mas antes quero deixar um assunto para a gente debater. Daqui a pouco, quando a gente voltar a falar do Botafogo com nossa equipe lá de Buenos Aires, tá? Porque é o assunto da condição física. O Breler levantou aqui, colocou a opinião dele sobre diferenças do Botafogo atual para o ano passado. Ele acha que é cruel você atribuir qualquer problema do Botafogo ou tropeço ao que aconteceu o ano passado. E eu me lembro que o Eugênio, no ano passado, destacou muito que o Botafogo caiu muito fisicamente no segundo turno, isso, lembra disso? Sim. Você falou, não foi uma vez só. Então eu acho que uma das diferenças do Botafogo atual, mesmo quando tropeçou contra o Vitória, contra o Criciúma, contra o Cuiabá, tropeçou não foi por falta de perna. Então isso é diferente em relação ao ano passado. Vamos debater isso daqui a pouco com os amigos William Tavares e quem mais que tá lá? Com o William? Tanta gente. Léo Bertozzi. Tanta gente, né, Ber? Sim, mas os dois vão entrar com a gente. Grande, dupla maravilhosa. Léo Bertozzi e William Tavares, daqui a pouco ao vivo de Buenos Aires. O Botafogo foi o Botafogo eficiente que a gente está acostumado a ver. Um Botafogo decisivo, que muita gente colocava asteriscos nos últimos jogos, principalmente por empates com Cuiabá, empate com Vitória, empate com o Atlético Mineiro, mas a forma com que se deu, né, depois toda aquela discussão, parecia que o Botafogo estava se perdendo psicologicamente, que foi um ponto muito debatido no que aconteceu na temporada passada. É importante a gente ressaltar que é um time muito diferente da temporada passada, com poucos ali
muitas vezes com apenas um remanescente do que aconteceu na temporada passada. Então, um Botafogo totalmente reformulado e que tem muitos jogadores para carregar o piano, né? Dividir a responsabilidade tem ajudado muito o Botafogo. Savarino muito bem no jogo de hoje, o Almada muito bem e por aí vai. Barbosa também fazendo uma excelente partida. Fica até difícil a gente nomear de fato quem foi o craque desse jogo, mas o Botafogo fez o que um campeão precisa fazer, ser decisivo num momento importante. Renato, vitória maiúscula essa do Botafogo, como disse a Gi aqui, sendo decisivo no momento importante. A gente repercutiu muito nos últimos dias, né? E o torcedor do Botafogo não gostou de ouvir, o Arthur Jorge desde lá de trás não gostava de ouvir isso também, sobre esse fato do psicológico poder estar voltando à tona para o Botafogo nesse momento do campeonato, né? Essa é uma vitória que passa uma borracha, acho que nisso, né? Até pelo fantasma ser o mesmo, né? Ser o fantasma do Palmeiras. Hoje, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, o Botafogo foi lá e saiu com a vitória, uma vitória bem contundente do Botafogo. Boa noite, Renato. Boa noite, Otávio, Gil, quem tá assistindo a gente. Assim, eu até entendo essa comparação vir e eu acho que entendo a irritação e eu entendo as perguntas. Mas o que aconteceu com o Botafogo na temporada passada é um negócio que a gente vai precisar de muitos anos para rever de novo. Porque foi algo muito atípico mesmo. E a forma como foi acontecendo foi dando essas mostras. Esse Botafogo, ele oscilou. Mas ele não foi no fundo do poço que deu do ano passado. Até porque o do ano passado, ele não jogou bem nem na... Vamos dizer assim, ele não jogou bem o campeonato inteiro. O Botafogo da temporada passada, a gente olha para aquele primeiro turno maravilhoso, fala, não, tá voando. Não, aquele Botafogo conseguiu resultado sem jogar muita bola. Esse Botafogo não, esse Botafogo nos jogos ruins dele, ele manteve padrão, ele manteve estrutura de jogo, é um time que você vê uma ideia muito coesa de jogo. E a partida de hoje, eu brinquei com o Botafoguense aqui na redação e falei isso em alguns programas já. Para mim não seria nenhum absurdo o Botafogo ganhar o jogo hoje. O contexto desse jogo, o cenário, o que o Palmeiras traria para o Botafogo, lhe daria sim mais espaço. Porque o Botafogo é um time de atacar espaço, de velocidade, é um time vertical. E onde foi que o Botafogo tropeçou nos últimos jogos? Foi contra times mais fechados. Eu não acreditava. Eu ouvi muita gente dizer que o Palmeiras não vai ficar atrás. Eu não acreditava que o Palmeiras ia dentro da sua casa. Realmente não ficou. E não ficou, foi pro jogo. Dito tudo isso, eu não achava que era algo impossível acontecer isso, não. Mas é algo muito notável, porque poucos times vão dentro do Allianz e ganham do Palmeiras. Agora, a gente olha para um 3-1, para um 3-0 ali em algum momento. Outra coisa que eu acho que foi atípico também, porque foi um jogo de muita trocação, foi um jogo equilibrado. Eu acho que a vantagem de 2 gols até um pouco mais justa do que se fosse de 3, porque o Palmeiras começa bem o jogo, o Palmeiras mais uma vez teve lances chaves na partida que ele não conseguiu ser eficiente. E o Abel tem falado muito sobre isso. Contra o Corinthians, por exemplo. Não é de hoje, né? Contra o Corinthians, por exemplo. O Palmeiras faz um bom jogo e perde. Contra o Bahia faz um jogo ruim e ganha porque foi eficaz. Hoje não conseguiu. Hoje conseguiu ali ter um volume de jogo, principalmente no começo do primeiro tempo, e não guardou. E aí foi um Botafogo muito concentrado, que soube utilizar os espaços que o Palmeiras foi dando, e tudo começa a partir de uma bola parada. Ensaiada, né? Ensaiada. Isso é trabalho, gente. Isso não é... Coisa que o Palmeiras faz muito também. O Palmeiras trabalha muito a bola parada e desamarra muitos jogos assim. Enfim, foi um grande jogo. Acho que, como eu disse, a distância do placar achei que assim fica até um pouco mais justo. Eu não achei que foi um jogo para 3-0 mesmo. Mas o Botafogo fez algo que poucos conseguem fazer, que é bater o Palmeiras no Allianz. Demais. Torcedor tá eufórico. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também mais da torcida do Botafogo, né? Que tá comemorando como se fosse, de fato, uma final, essa vitória pra cima do Palmeiras. Mauro Betting já tá aqui com a gente. Tudo bem, Maurinho? Tudo certo? Ótimo, boa noite. Tava com a gente aqui no Arquibancada fazendo a transmissão ao lado da brilhante narração do Jorge e dos comentários sempre altíssimos do nosso em alto tom, Ricardinho. O que você pode dizer pra gente inicialmente aí sobre o jogo, né? Mauro? Boa noite. Assim como dos 4-3 no ano passado no Newton Santos, foram dois tempos muito distintos. Do 3-0 foi uma das melhores atuações do Botafogo em anos, né? Uma das piores do Palmeiras. E na segunda etapa, o Palmeiras foi buscar os 4-3 e com uma coisa impressionante. Demais, o Abel a mexida. O Abel botou 2 jogadores naquela partida.
Ele só avançou um pouco o Gomes como lateral, das coisas inacreditáveis do futebol. Tem que mexer tudo. Não tinha. O Palmeiras jogava muito mal, mas não tinha muitas opções naquele momento. É só conseguiu um ligeiro ajuste, né? Um cara desequilibrante como o Hendrick, uma série de circunstâncias, e a expulsão do Adrielson ano passado. E eu queria falar do Adrielson. O Palmeiras tem 2 boas chances no começo, o Botafogo muito mal, o Botafogo nervoso. Parecia que era uma retomada do que não vinha acontecendo contra o Vitória, não estava legal. E aí vem a lesão do Bastos. E aí vem a lesão do Bastos aos 11 minutos e entra o Adrielson, ainda sob dúvidas sobre no passado e tal. E aí um escanteio, o primeiro escanteio que não acontece, e é marcado para o Botafogo. Aí tem o segundo escanteio que também não acontece, com o próprio Gregory, o juiz marca de novo o segundo escanteio. Aí vem a cobrança, a jogada é ensaiada, mas o Gregory disse ao Premier, não era para eu estar ali. Eu estava desatento, eu errei a jogada. Não era para eu estar ali, mas ao mesmo tempo ele estava. E era para alguém estar nele e não estava. Era o desensaio da jogada ensaiada. Deu certo, cara. E é muito legal ele assumir. Não, a jogada ensaiada, não, eu não. Quer dizer, a jogada ensaiada, ok. É o gol que muda o jogo, né? Mas eu não era para estar lá. Já errei tudo. Para mim era uma jogada ensaiada. Eu não ouvi o Não, então ele fala, eu não. A jogada tocar para trás, sim, mas a posição do Gregory não era aquela. Ele falou, eu estava desatento. O que tinha sido combinado não era para eu estar ali. E ele estava para ali e ninguém perto dele. Ele vai lá e faz o gol. E aí vira completamente o jogo. Aí o Palmeiras fica nervoso, o Botafogo vai e tal, não sei o que lá. Vem o segundo tempo, entendo que o Abel fez a mexida correta, joga o Rony para a esquerda, bota o Flaco ali por dentro. O jogo pedia isso e tal. Mas o jogo não estava legal. O Botafogo melhor, o Botafogo mais perigoso com o contragolpe, com o espaço, com a qualidade do time. O time virou a chave. Aí depois de um desatino do Marcos Rocha, jogador experiente, é expulso. Na sequência, no buraco dele, sai de um lance do John para casquinha pro gol do Savarino, aí o Botafogo faz 2, pode fazer 3, faz o 3 com quem? Com o Adrielson. Né? É um negócio espetacular, o Palmeiras vai buscar e com detalhe, um golzinho, não, pode ser um gol ainda que no saldo, que a coisa tá equilibrada, que pode fazer diferença. O Palmeiras até acabou criando mais oportunidades que o Botafogo, mas o Botafogo mereceu amplamente o resultado, mas mais do que o Botafogo mereceu o resultado, o botafoguense mereceu essa vitória. Contra o Palmeiras, no Allianz Parque, com negócio de pipoca, aquele monte de negócio, é aquela vitória que parece que só o Botafogo, que nem o Botafoguense acreditava, e o Botafoguense acreditar, a gente sabe o quanto é difícil isso acontecer em qualquer circunstância, vai lá e vence o atual campeão do Brasil, o atual bicampeão, o time que fez os 4-3, o time que quase o derruba da Libertadores na maior semana da história do Botafogo, que tem sábado o jogo contra o Galo, que perde em casa pro Juventude, tem muita coisa para falar, mas eu acho que o nome mesmo é Adrielson. Bom, pessoal, então é isso. A prova de que o psicológico nunca foi um fator, como diz aqui a chamada da ESPN. É muito fácil hoje em dia ser comentarista, né? Teve o pessoal do Sport TV ontem, falando muito de psicológico. O Conrado foi um que se destacou ali e deu o papo. Gente, vamos falar de futebol. Parar de falar de psicológico. Futebol é o que importa. É muito fácil falar de psicológico. Quando ganha, é o melhor time do Brasil. Não tem psicológico. Quando a gente ganhou do Palmeiras na Libertadores, do São Paulo na Libertadores, do Peñarol na Libertadores, do Flamengo de 4-1, ganhamos de vários times cascudos no Brasileirão, aí o psicológico não era problema. Aí porque empatou com o Cuiabá, empatou com o Vitória, aí virou um problema agora o psicológico. Pelo amor de Deus, gente. O Palmeiras quando empatou com o Red Bull, quando perdeu pro Vitória, não era psicológico também. Aí o mental não era inabalável. Pelo amor de Deus, assim é mole comentar futebol na televisão. Quero um empreguinho desse aí também. Dinheiro mais fácil do mundo. Bom, pessoal, fico por aqui. Lembrando, amanhã à noite teremos live para sortear um par de ingressos para a pista, né? O Newton Fan Fest, né? Um de criança e um de adulto. Ou seja, você que tem um filho, pode ir no jogo, ver o jogo, né? Pelo Newton Fan Fest, lá com os telões, show do Suel e etc. Então, você terá a chance de aqui no canal concorrer a esse ingresso, tá? Ative as notificações, o sininho ali embaixo, ative o sininho, que quando sair a live amanhã à noite, você vai receber o aviso e vai participar do sorteio com a gente. Então, fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, clique em Seja Membro, onde fica o botãozinho de inscrever-se agora. Se você é inscrito, você é brabo, é lógico que você é inscrito no canal. Vai estar o botãozinho de Seja Membro, clica lá, aparecerão 4 planos, você escolhe um, cabe no seu bolso e ajuda o canal a manter o que temos aqui de estrutura, que é bem caro, bem, vamos dizer assim, trabalhoso de manter e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Segue o líder!